vamos ter um bate-papo com a doutora Amanda Barbosa, juíza titular da 4ª Vara Trabalhista de Ribeirão Preto, para discutir os desafios, as conquistas das mulheres dentro do direito. Doutora Amanda, seja bem-vinda. Muito obrigada à ARP por esse convite, aqui representada pela doutora Maria Carolina Aran, a quem eu vou tomar a liberdade aqui nesse bate-papo, já que é um momento informal, de chamar como Carol, né? Estamos aqui nessa parceria feminina nesse momento, para essa conversa que é tão importante, né? Sobre os nossos desafios no ambiente jurídico, nas carreiras jurídicas. Obrigada, doutora. Por que você escolheu fazer a faculdade de Direito, seguir a carreira jurídica? Como uma boa idealista que sempre fui, né, via no direito desde sempre uma opção que me daria condições de talvez contribuir, modificar, nem que fosse o meu pequeno micro-universo, né? E isso que me levou então a procurar essa carreira. O direito do trabalho também desde o início presente, por seu traço de direito social, e inspirada então por esse idealismo tão próprio da juventude, né? Aquela fase que a gente pensa que realmente pode mudar o mundo, e aos pouquinhos a gente vai reduzindo um pouco a nossa própria expectativa, né? E vai ficando satisfeito, às vezes com aquela pequena intervenção positiva, que seja em 1, 2, 3 famílias, dentro das nossas limitações também, né? Mas ainda assim de modo muito gratificante. Comigo já foi diferente. Quando eu era pequena, minhas amigas sempre queriam ser bailarinas, cantoras, e eu desde que nasci, eu acho que me conheço por gente, queria ser advogada. Com o decorrer do tempo, eu fui me apaixonando, porque daí eu entendi o que era ser advogada, e foi a única faculdade que eu prestei. Uma paixão muito grande pela luta pelo direito das pessoas, defender as pessoas, e isso eu encontrei na advocacia. E quando você se defrontou com o primeiro desafio, foi já na faculdade? O primeiro desafio, né, uma vez que viemos aqui falar um pouco das nossas barreiras e como conseguimos ir transpondo essas barreiras aos poucos, foi o próprio ingresso na faculdade. Venho de uma família em que eu sou a primeira a obter o curso de graduação, e naquela ocasião meu pai ficou desempregado, então falou: Amanda, eu vejo todo o potencial em você, minha filha, e, no entanto, saiba que você precisa entrar numa faculdade federal, né, para que tenha a condição de conquistar esse seu objetivo. E assim foi, com muito esforço, né? Eu, felizmente, tive essa luz de conseguir ingressar numa faculdade federal, a qual eu sou muito grata, e disso vem comigo também essa gratidão por poder ainda residir em um país que valoriza o ensino público, as instituições públicas, dando acesso, portanto, a todos aqueles que, com alguma dedicação e com algum apoio, porque eu não sou adepta de meritocracia puramente, né? Por trás de meritocracia a gente tem que ter sim algum suporte. Então, o primeiro desafio veio com o ingresso na faculdade pública. E depois desse desafio, doutora Carolina, muitos outros, né? A própria carreira que eu escolhi também já é uma carreira de afunilamento, né? O concurso público é um concurso que exige muito, assim como a advocacia exige muito também, mas dentro da linha daquilo que eu pensei em fazer da minha vida era o concurso público, até por uma necessidade de uma resposta muito rápida. Meu primeiro concurso público, inclusive, foi para professora da Universidade Federal de Viçosa, onde eu me formei, onde eu lecionei por cerca de 2 anos, concomitantemente com a advocacia. Meu segundo concurso para servidora pública, fui servidora do TRT da 17ª Região, Espírito Santo. E na 17ª eu me visualizei pela primeira vez como magistrada propriamente. Só que naquela ocasião eu tinha uma filha pequenininha, uma filhinha de 3 anos, um marido que também, por ter vindo da mesma origem,
também estava em busca da construção profissional, então, em função disso, eu tive um parceiro que entendia a necessidade de priorizarmos também as nossas profissões, de modo que ele morava no Paraná e eu no Espírito Santo. Né? Nossa, com um neném de 3 anos. E com um neném de 3 anos. Então, vem aquela, já que estamos falando dos desafios específicos da mulher, veio o desafio de equilibrar os pratos, né, da maternidade com os objetivos profissionais. E aí eu estudava de maneiras muito singulares, eu diria. Por exemplo, aproveitando o tempo que eu tinha que cozinhar ou lavar a louça para fazer a leitura de alguma obra, de algum livro, e aí eu tive que cometer, né, o crime de destacar páginas. E ia colando na frente, na frente da pia, né, por trás da torneira, eu tinha meu livro em páginas coladas, assim como no banheiro, no box, quando a gente vai tomar aquele banho mais prolongado, né? Porque a mulher tem 2 tipos de banho, né, gente? Tem o banho do dia a dia e tem o dia de lavar a cabeça, que aí é um evento, né? Hidratação, então, né? Tem todo um ritual. E nos momentos de ritual eu também aproveitava para estudar, né? Quando eu voltava do trabalho, eu tive sim o suporte de uma pessoa, mas ela chegava e eu saía para o meu trabalho, e quando eu retornava também ela já ia embora, e era o tempo que eu tinha com minha filha. E aí eu utilizava ali também protetor auricular, né, que eu colocava para tentar fazer alguma leitura, e ficava com um olho no gato, outro no peixe, como dizem na minha terra, Minas Gerais, né, olhando minha filha Maitê e ao mesmo tempo estudando. E assim foi, né, com muito esforço, e de certo modo eu tenho algum orgulho dessa história, né, por ver que a gente acaba, de fato, quando a gente persiste, a gente consegue, né? Olha para trás e vê uma história que bonita, vale a né? pena, que vale a pena sonhar, que vale a pena acreditar em você mesma, e tantas vezes nós somos desacreditadas, né? Então, vale a pena acreditar e não só ter sonho, eu não gosto de falar em sonho, mas eu gosto de falar em projeto, porque projeto você tem um passo a passo a executar. Já o meu primeiro desafio foi quando eu me formei e escolhi a área de atuação direito criminal. E a primeira vez quando eu entro numa delegacia, uma menina recém-formada e tendo que me impor para ser respeitada, né? Num universo muito masculino. E depois foi um batismo de fogo, mas que ali me deu mais paixão ainda, e até hoje eu atuo no direito criminal. Hoje aqui em Ribeirão Preto, na questão da paridade de gênero, nós já temos, é uma realidade na Justiça do Trabalho? Até onde eu acompanhei de números, existem hoje algumas pesquisas bem interessantes, né, sobre paridade de gênero no judiciário. A trabalhista ainda é um segmento bastante inclusivo em comparação com os demais, né? Recentemente eu li algo sobre uma progressiva diminuição da presença das mulheres no judiciário, um movimento ao contrário, né, reverso ao que vinha acontecendo. Até cabe se pesquisar aí por quê. A gente tem o quantitativo, mas talvez coubesse alguma pesquisa qualitativa para investigar as razões, né? Mas em Ribeirão em específico, eu diria que nós estamos assim até prevalecendo. O Fórum de Ribeirão é predominantemente feminino, né? Nossa, que boa notícia. Ontem eu tive a curiosidade de... Eu sou advogada há 23 anos. Nunca me deparei com uma mulher promotora de justiça no mesmo caso que eu atuei. Nunca, nunca, nunca. E eu fui procurar no site e nós temos 2 promotoras de justiça em Ribeirão Preto, num universo acho que de 25 homens. Quer dizer, a paridade de gênero no Ministério Público ainda não existe, né? Na magistratura a gente vê uma presença significativa das mulheres, né? As servidoras também, uma presença significativa. Agora, na advocacia também, uma presença bem expressiva das mulheres.
eu não consegui ter um dado específico que se nós já somos a maioria, porque o último censo que teve já está um pouquinho passado, né? Tá ultrapassado. Mas se nós não formos a maioria, nós estamos bem perto de ser. Mas com uma realidade que em Ribeirão Preto a gente ainda não tem não tivemos em toda a história, a 12ª subseção completou 80 anos e sem uma presidente mulher. Do gênero feminino. Então, nós tivemos agora a eleição da doutora Patrícia Vanzolini como a primeira do estado de São Paulo. Então, assim, é uma realidade ainda de ocupação de espaço que ainda nós não temos a paridade, mesmo sendo bem expressiva a nossa quantidade, né, na profissão. Mesmo a conquista de espaço ainda se seguirá a muitos outros desafios. Por exemplo, a ocupação de cargos de gestão dentro das carreiras, e eu falo como as carreiras como um todo, né? É interessante que existem estatísticas muito claras quanto à maior qualificação das mulheres. Nós estudamos mais, nós nos capacitamos mais, porém ainda ocupamos cargos subalternos nas estruturas, seja de empresas, de órgãos, instituições públicas, como também há um desafio grande pela paridade salarial. Quer dizer, mesmo quando o espaço ele é conquistado, ele ainda é conquistado com diferenças de tratamento, né? Então, é uma situação bem complicada, porque a gente vê o patriarcado ainda muito presente na nossa sociedade, né? E a gente ainda tem que ultrapassar barreiras, né? Eu venho de uma família de mulheres muito fortes e que a minha avó fez faculdade, a minha mãe fez faculdade, mas eu vejo toda uma história de muito sacrifício. Minha mãe foi professora da USP, se aposentou lá, e sempre num universo muito masculino, e que tendo de se posicionar, e é uma coisa bem interessante, esconder a sua parte feminina. Eu fui fazer um curso na Sorbonne, e uma coisa que eu achei muito interessante foram que existe uma tradição que eles seguem, que a mulher, ela, quanto mais feminina, ela é mais fútil, ou algum tipo de preconceito nesse sentido. Então você vê mulheres bem sem vaidade. E eu acho que a gente é muito julgado pela questão da nossa vaidade e nossa competência, que é uma situação que não tem base, né, Amanda? Acho que você pode falar como que é essa realidade na magistratura. Eu penso que a magistratura reproduz o que é uma cultura também geral, né? A magistratura não é uma parcela da sociedade em uma atribuição específica, mas que reflete também toda essa cultura da lógica de certos atributos femininos que, por exemplo, não seriam compatíveis com cargos de gestão, porque a mulher seria mais frágil, porque a mulher não teria, né, o pulso, por exemplo, necessário para estar nesses cargos que são tradicionalmente atribuídos ao homem, né? O ambiente ainda é do paletó e gravata. Eu vou relatar aqui um episódio. Eu acabei ingressando na magistratura até relativamente jovem, com 28 anos. Então, um certo dia, eu cheguei ao fórum, ainda substituta, aquela ocasião, mas preocupada em estudar os processos do dia, as instruções, né? E eu estava na cadeira central, que é atribuída ali a cadeira onde o magistrado tipicamente, né, se mantém durante as sessões, estudando os processos, fazendo anotações. E um advogado, né, paletó e gravata, adentrou, se dirigiu a mim e falou assim: eu gostaria de falar com o juiz, eu preciso despachar. Quer dizer, não passou pela cabeça dele que aquela pessoa que estudava os processos, fazia as anotações do dia, pudesse ser o juiz. Aquela jovem mulher, então, né? Eu disse, pois não, e ele continuou, poderia chamar o juiz, que eu gostaria de despachar, né? Então, é um fato, né, dentre tantos que nós no dia a dia conseguimos extrair, que realmente é algo ainda muito cravado na cultura, né, de ocupação de espaço. Nós mesmos, de vez em quando, nos policiamos, né? e nos observamos com algumas posturas que não condiz com o que a gente pensa, né?
eu atuo na área criminal e eu tenho uma passagem também que gravou muito. A minha mãe, eu cheguei, estava em casa, na casa da minha mãe, e toco o telefone e tinha um familiar de um cliente me ligando que ele tinha acabado de ser preso e estava no primeiro DP. Isso era umas 10h30 da noite e eu falei, eu vou pro primeiro DP imediatamente, eu estou a caminho. Minha mãe virou para mim e falou assim, filha, mas você vai sozinha? Quem vai te acompanhar? É perigoso. Eu falei, mãe, no caso aqui o Batman sou eu. Eu que estou indo lá salvar. Então, são passagens que a gente se posiciona, que a gente vê algumas situações, e uma mulher fortíssima, minha mãe. Sim. Mas ela estava preocupada com o meu bem-estar, né? E dentro do judiciário, eu já vivi várias situações do que as pessoas se perguntam, mas você é advogada? Sou. Você é criminalista? Não, mas isso daí não é um papel de homem. E é uma situação completamente superada, porque nós temos criminalistas fantásticas, né, atuando, né? E outra área que eu gosto muito é o direito de família, que eu me especializo e gosto muito também. E é a situação que eu mais corro perigo, que eu já tinha um episódio de violência, foi no direito de família, no qual a parte adversa, no momento que eu estava pela esposa e cortei todo o acesso dele ao patrimônio, porque era dela, e ele vem me agredir fisicamente, porque ele se sentia, assim, como eu? Quem sou eu para fazer um negócio desse, né? São atos, às vezes, mais... passam muitas vezes até despercebidos, como aquela atribuição da conquista de algo pelo fato de sermos mulheres, muitas vezes. Então, quando, por exemplo, eu me licenciei por um período para o mestrado, que é algo previsto na legislação, eu ouvi de colega de dentro da magistratura que, mas para você é mais fácil conseguir licença, né? Bonita, como se não houvesse todo um requisito formal, você tem que demonstrar o objetivo da pesquisa, a repercussão, a utilidade dela para o seu serviço público, você tem que demonstrar que você não está com atraso nos processos, etc, etc, etc. Não, mas o que ele lembrou de dizer, não, para você é mais fácil porque você é mulher, é charmosa, acho que foi essa a palavra. Ele esquece o requisito e a fala numa brincadeira é machista, né? Absolutamente machista. E muitas vezes a gente também tolera e não consegue nem alcançar que está sendo ali vítima de um machismo, né? Diferente do que aconteceu recentemente, que são episódios que chegam ao seu limite de misoginia, que vocês vão lembrar daquela procuradora aqui de Registro, né, que era superior hierárquica dentro de uma procuradoria jurídica de um município e foi agredida fisicamente, covardemente, de forma realmente criminosa. Ali é uma violência tão contundente, porque a gente muitas vezes só percebe a violência no ato físico, né? Mas, infelizmente, e aí não só dentro do universo do direito e das carreiras jurídicas, as violências simbólicas estão muito presentes, né? E muitas vezes as próprias mulheres reproduzem essas violências simbólicas, isso é complicado, né? Veja que até um tempo atrás, por exemplo, as mulheres, para adentrarem ao fórum, começaram a se masculinizar. Prender o cabelo, fazer o coque, colocar a calça e o paletó porque também. Porque a gente era proibido de entrar de saia, tinha o tamanho da saia, e aí né? Vai. E historicamente, eu tenho aqui que fazer esse registro, não poderia deixar passar nesse nosso bate-papo. A OAB teve uma importância enorme com o ingresso, com a possibilidade da prestação de concursos públicos por mulheres, que foi o seguinte, foi a intervenção para que o concurso se desse no anonimato, sem identificação do gênero do candidato. Observou-se que até determinado, não vou lembrar agora a data específica, mas década de 70, né, as mulheres não conseguiam ser aprovadas, por exemplo, na magistratura, no Ministério Público. Por ser mulher. Por ser mulher. Quando, no primeiro ano que foi acolhida por intervenção da advocacia, o anonimato, quando não houve mais a identificação do nome, apenas na etapa oral, né?
Quando isso aconteceu, o número de aprovações para a fase oral da sentença capacidade nós temos, foi enorme, né? Então demonstrou-se objetivamente que havia ali já uma resistência ao ingresso, à feminilização, né, do judiciário, né? E a gente vê uma grande diferença, quando a gente, assim, são todas, mas a gente, quando lida com uma juíza, a gente vê toda uma situação de competência, mas a gente vê um cuidado maior, porque essa é uma característica da mulher, conseguir ter aquele olhar acolhedor e ao mesmo tempo a competência, né? E essa, a mulher consegue, isso não estou falando nem para puxar sardinha pra gente, mas é uma característica que conseguimos fazer várias funções ao mesmo tempo, né? Então, coordenar o filho na escola, trabalhar, saber que tem que fazer uma lista de compras, a gente consegue, né? Coordenar a equipe de trabalho que está com a gente, então multifocal. A gente tem essa eu acho que é uma das nossas características, né? Mas uma coisa também importante, nós temos essa capacidade sim, mas isso tem consumido muito a mulher. Então, é momento da gente dizer, nós somos capazes, mas homens, se esforcem também, sejam parceiros. Essa coisa, né, da mentalidade eu vou trabalhar fora, tudo bem, você pode trabalhar fora, mas então você tem que cuidar da casa, tem que dar conta também do serviço doméstico. O serviço doméstico é de todo mundo. Tem que acabar essa história, né? Eu ajudo a minha mulher. Não, você ajuda a si mesmo, você ajuda a manter a sua casa, você ajuda a cuidar dos seus filhos, né? A responsabilidade não é um favor, é um compartilhamento de responsabilidade, né? Hoje eu li porque essa coisa da mulher heroína, né? Esgota, né? A gente também não pode pegar essa bandeira, não, a mulher é uma heroína, dá conta de tudo. Eu tenho um pouco de receio disso, porque o custo é muito alto também, Eu né? acredito que a fase que nós estamos já na carreira é uma fase que a gente já sabe o custo que é ser heroína, né? Porque acabam a gente tendo alguns episódios que a gente fica doente, a gente fica cansada, a gente entende a importância das férias, Sim. da ajuda profissional com Sim. a gente, né? E a divisão de tarefas, Sim. que eu acho... Hoje eu estava vendo uma pesquisa no qual a pesquisa era a baixa ajuda os homens ajudam dentro de casa. E é bem baixo o índice de homens que ajudam. Mas a paridade do trabalho, a igualdade do direito e dos deveres ainda não existe dentro de casa, né? Então a gente acaba sendo guerreiras e não porque nós queremos, mas por necessidade, né? E sem falar das mulheres que são também família única, né? E que tocam sem inclusive essa parceria. E tudo isso é esgotante, de certo modo. Com certeza. A gente tem que também ter esse cuidado, esse olhar de mudar uma cultura, né? Mudar uma cultura. Eu acho que todo a comemoração, nosso direito, o Dia de Visibilidade da Mulher, 8 de março, é isso. Nós conseguimos muitas conquistas para a mulher. Muitas mulheres vieram antes da gente, guerreiras, e conquistaram o direito ao voto. Quando eu estudei na faculdade, a mulher tinha que ter autorização do marido para trabalhar pela CLT, estava lá na CLT. A mulher, quando sofreu um estupro, se ela casasse com o abusador dela, tudo bem, tranquilo. A mulher casava com autorização dos pais menor de idade. Quer dizer, casamento infantil ainda tinha na nossa lei. Então a gente está tendo uma construção ano a ano que ainda não acabou. Porque no momento que a gente tem que sentar aqui e discutir da questão do direito da mulher, que mulher, o feminismo não é o antagonismo do machismo, a gente só quer o mesmo direito, que a gente tem o direito de entrar. Eu vejo isso. Hoje eu estava ouvindo um podcast sobre perícia de feminicídio. E a moça falou assim, nem todo homem é um abusador, mas toda mulher tem medo de ser abusada. Então ela falou, olha, eu estava armada com 15 peritos do meu lado numa cena de crime. Eu me afastei e eu vi que eu estava do lado de um rio. Eu estava armada. Eu estava com 15 colegas. Eu já me alertei porque nós,
conscientemente ou inconscientemente, é passado pelas nossas mães, pelas mulheres mais velhas, que nós temos que nos cuidar, porque a gente está na rua depois de certa hora, a gente pode ser violentada, a gente vê o feminicídio no momento agora de uma forma muito forte, né? E é muito triste a gente ainda ouvir o discurso, essa coisa feminista, isso é mimimi. Gente, o ideal é que a gente não precisasse ter um 8 de março. Com certeza. Né? É nesse ponto que a gente quer chegar. Nós né? lutamos para isso, Mas estamos aí, né? Para cada pequena vitória, com valorização das precedentes, como foi colocado, se hoje nós podemos ir às urnas para tentar eleger políticas que sejam mais condizentes com a proposta de uma sociedade justa, igualitária, como a gente quer, é porque houveram as sufragistas lá atrás. E tem muito suor, sangue envolvido nessa construção, né? Esse é um direito conquistado que não tem muito tempo pra gente, não tem muito tempo. E tantos outros, né? Eu estava lendo que a mulher, por que a mulher não é tão presente no futebol? Porque na época de Getúlio Vargas nós fomos proibidas de jogar futebol. Eu nunca imaginava uma situação dessa. Sabe quando você vai ler os direitos das mulheres conquistados no decorrer dos tempos? A mulher era obrigada a usar espartilho, a esconder o corpo todo. Tinha lugar que era para a mulher, lugar que não era para a mulher. É que a mulher ela saiu realmente da condição, pelo menos formal, legal, de objeto para sujeito de direito muito recentemente. Eu acredito que o nosso tempo já esteja terminando, mas um registro histórico que demonstra isso. Nós romantizamos, achamos lindo, né, aquele movimento do pai conduzindo a noiva até o altar para levar até o noivo. Gente, a origem desse ato romantizado, que de fato é bonito, não estou dizendo que não, mas a origem é o quê? É quando há a entrega do objeto, né? É a tradição da coisa móvel. O pai, que era o proprietário, passando para o marido, que passará a ser o proprietário. E no nosso Código Civil precedente, lei muito recente, havia a possibilidade de devolução da coisa da mulher, né? Em caso de vício, que seria, por exemplo, a condição dele entender pela noite de núpcias que ela não era mais virgem, né? A coisa realmente. Então, é muito recente tudo isso, não é de um dia para o outro, mas eu fico muito feliz de, por exemplo, hoje eu estar aqui na presença de uma advogada à frente de uma associação em uma cidade tão importante e que tem conduzido tão bem, né, esse marco da presença da mulher na carreira jurídica, a advocacia, e fico muito contente de poder ter compartilhado aqui esses minutos também, doutora Maria Carolina, Carol, como eu falei que ia chamar, viu? Parabéns por todo o trabalho que você vem fazendo à frente da ARP. Eu fico muito orgulhosa de receber esse elogio de uma mulher guerreira e que eu admiro tanto. Eu acho que a gente tem que estar perto de pessoas que a gente admira, e a Amanda é uma profissional, uma juíza, uma mulher que eu admiro muito e está sendo desafiadora à frente da ARP. Eu acho que numa sociedade que ainda é tão machista, lá não seria diferente, mas eu sou a 4ª mulher advogada, presidente da ARP, então a gente já vem de uma história de paridade de gênero dentro da nossa instituição. E eu sinto muito orgulho de estar à frente da ARP e de poder hoje comemorar o dia 8 de março junto de várias mulheres guerreiras que eu admiro muito, bem como de dizer que nosso lugar é onde a gente quiser e que nós temos o direito de trabalhar qual profissão escolhermos, temos o direito de sair na rua com a roupa que a gente escolher, temos direito de ler os nossos livros, de viajar sozinhas e desenvolvendo e atuando como uma mulher liberta, mesmo assim a gente defende o direito de não ser violadas nem agredidas. Repudiamos o feminicídio, repudiamos qualquer tipo de agressão contra as mulheres. E eu agradeço a sua presença. Você é uma mulher fantástica, uma profissional nota 10, que eu admiro muito. Muito obrigada. Recíproco.